Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Hoje eu trouxe como nosso tema de estudo uma passagem do livro Nos Bastidores da Mediunidade, que fala sobre a questão do compromisso mediúnico. Tá? Então, fala sobre o preparo que os médiuns têm na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, para quando regressarem, né, terem essa oportunidade de poder trabalhar. Tá? Então é uma mensagem bem interessante, traz alguns pontos importantes sobre a mediunidade. Aí nós vamos falando e comentando, tá ok? Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, compromisso mediúnico. O benfeitor ocupou a singela tribuna, sua voz doce e mansa. Se preparava para ecoar entre o grupo que aguardava a reencarnação, tá? Então, como já foi dito, era um grupo que estava se preparando para reencarnar e teria essa possibilidade do trabalho na mediunidade. De olhos vivos e sentimento sincero, desejou paz a todos, dizendo: a lei sempre vem ao nosso encontro, e o amor divino nos concede a dádiva do progresso, conquistado pelo nosso próprio esforço. Tá? Então, as oportunidades que Deus nos concede, poder rever os débitos do passado, enfim, sempre com muito amor, misericórdia e o preparo, que é o mais importante. Tá? Então, lidarmos com as situações que a vida nos oferece, se pudermos nos lembrar que tem um trabalho, tem muito amor aí a nos envolver, para que possamos conseguir. Todos somos carentes da misericórdia divina, pois que trazemos inúmeros débitos do passado, e a reencarnação é a oportunidade valiosa de crescimento. Tá? Com certeza, a encarnação é uma oportunidade valiosa. Lidamos com muitas situações, as pessoas que estão ao nosso redor, enfim, a superação das dificuldades, onde pomos ali toda a nossa vontade para que possamos ter a superação dessas situações. E o aprendizado que fica é muito importante. Tá? Contudo, a justiça do Pai concede aos seres humanos a mediunidade como um dos mecanismos para atingir a evolução espiritual. Em breve todos vocês estarão de volta à Terra, levando na bagagem a programação de serem intermediários do mundo espiritual e imaterial. Tá? Então, com certeza, todos nós que temos essa oportunidade de poder desenvolver esse trabalho, saber um pouco mais sobre a questão da mediunidade, o que ela pode trazer, acrescentar no nosso caminho, com certeza participamos também desse trabalho aí de preparação. Tá? Poderão consolar muitos corações, reerguer doentes, aprender com os necessitados, socorrer os obsidiados, praticar a caridade e, com isso, dar os primeiros passos para a reabilitação ante a lei. Tá? Então, participando desses trabalhos, realizando estudos, né, quantas possibilidades nós temos, né, de aprendizado, de auxílio, auxiliar alguém que precisa, né, no caso um espírito necessitado, aprender com todas essas situações que acontecem, tá, que a mediunidade nos oferece, a oportunidade de aprendizado são inúmeras. Tá? Com certeza é muito gratificante poder auxiliar, né, ajudar um espírito, enfim, de se predispondo ali através do trabalho na mediunidade, seja da psicofonia, que é a fala, enfim, da psicografia, que é a escrita, a mediunidade escrita, tá? Então, os trabalhos são inúmeros. O Cristo é o nosso grande mentor e os acompanhará, desde que permaneçam com o propósito nobre de recuperar o tempo perdido e servir aos irmãos em humanidade, colaborando assim na obra da criação. Tá? Com certeza Jesus está conosco a nos amparar, os enviados de Jesus, esses espíritos amigos que nos querem bem, a casa que nos acolhe, Frei Fabiano, toda essa caravana de amigos estão sempre nos amparando e nos fortalecendo para que possamos seguir adiante. Mas é lógico que tem sempre a nossa parte, né, a nossa parcela de contribuição. Né, se nós queremos, se nós aceitamos, não pela imposição, mas pela aceitação, né? Então nós aceitamos como que esses trabalhos estão para conosco, enfim, qual forma que nós estamos se predispondo a querer aceitar essa ajuda, esse amparo, né? Na questão da mediunidade, porque somos todos auxiliados, tá? Todos nós somos amparados.
No trabalho mediúnico, para os que atuam com verdade e bondade, nunca faltará proteção espiritual. Jamais se esqueçam de que o Espiritismo é a luz que abriu caminhos para as manifestações espirituais disciplinadas e produtivas. Tá? É o que estuda mais a fundo, que dá uma oportunidade de poder conhecer realmente a fundo, que fala sobre as questões espirituais, fala sobre as questões reencarnatórias, tá? Porque a mediunidade é uma das oportunidades que nós temos de rever esses débitos, de podermos acertar, né? Separar essas arestas, enfim, aprender, estar junto daquele que necessitamos realmente. Então, poder saber sobre isso, né? Saber sobre a pluralidade das existências é uma bênção na nossa vida. Aí, com certeza, o Espiritismo, por ter essa amplitude, esse leque de possibilidades, né, sobre a vida, sobre aqueles que estão ao nosso redor, sobre a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a nossa pátria, então, por si só, já determina uma possibilidade maior de conhecimento, tá? Mas a mediunidade, ela está presente. Está presente no Espiritismo e em outros locais também. Porém, a manifestação e o entendimento se dão de formas variadas. Agora, na questão espírita, tá, da doutrina, ela nos possibilita esse rico conhecimento. Allan Kardec, o mensageiro da terceira revelação, se deteve cuidadosa, paciente e metodicamente na pesquisa, estudo e análise de fenomenologia mediúnica, para que os médiuns atuem com segurança e conhecimento de causa. Então, o Kardec, ele deixou, né, ele nos preparou esse caminho para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essas leituras, né, esses estudos tão importantes, falando sobre as mediunidades, falando sobre o fenômeno, falando sobre as causas, enfim, tudo que nós precisamos, são guias seguros que nós precisamos saber sobre a questão da mediunidade. Tá? Então, se estamos com alguma dúvida, né, além do aprendizado que a gente tira dos trabalhos, enfim, que são importantes, mas o mais importante, no caso, seria a questão dos estudos, o que nós fazemos com esse estudo. E se nós temos dúvidas, buscarmos, nos direcionarmos nas obras básicas de André Luiz, enfim, tantos outros irmãos aí que nos deixaram ricos ensinamentos e diretrizes necessárias. Tá? Então, tá tudo aí para nós. Uma palavra ou outra com um pouco de dificuldade, mas se nós formos atrás, saber o significado daquela palavra, com certeza, né, tudo vai fazer um sentido muito grande para nós. Tá? Então, inúmeras possibilidades que temos, e com certeza Kardec, devemos ser muito gratos que nos deixou aí essa possibilidade ainda maior. Juntamente com a disposição mediúnica, não se esqueçam de zelar sempre pelo estudo constante da doutrina dos espíritos, sendo fiéis às bases doutrinárias, repelindo todos e quaisquer modismos, que são aniquilados com os primeiros raios da razão. Dediquem-se à prática do bem e ao amor ao próximo com Jesus e Kardec. Tá? Então, sempre com a disposição mediúnica, sempre zelar pelo estudo, tá? Buscar o conhecimento, que isso vai nos possibilitar ali novas oportunidades, tá? Porque sempre há o que buscar, sempre há o que fazer, tá? O nosso conhecimento ainda é muito pouco perante as possibilidades que estão por vir, tá? Então é sempre se enriquecer desse conhecimento aí vasto que a doutrina nos possibilita. Avante, companheiros, o momento é de preparo para o trabalho. O Senhor lança bênção sobre todos os que buscam o bem. Ante as dificuldades, jamais desanimem, pois ser intermediário dos espíritos é carregar consigo valorosa ferramenta que se coloca em trabalho cristão. Tá? Então, com certeza, dificuldades aparecerão em todos os segmentos, nas nossas vidas, no nosso caminho, mas buscar sempre, né? Buscar sempre se recuperar, recomeçar quando for necessário, se fortalecer para a gente continuar adiante, tá? Porque a gente tem que buscar esse fortalecimento dia após dia, tá? Assim como na nossa vida, nas situações que nós enfrentamos, nós, enfim,
Passamos por dificuldades também, da mediunidade não há de ser de outra forma, mas o importante é a nossa perseverança, tá? Então, perseverar também na questão mediúnica, perseverar na questão do aprendizado, porque isso vai sempre nos abrindo as portas necessárias para que possamos seguir adiante. E nos melhorarmos como ser, tá? Que não podemos esquecer que é uma ferramenta valiosa e abençoada que Deus nos concede dessas melhorias em nossos caminhos. Não esperem do mundo compreensão e gratidão. Não esperem as glórias, evitem os elogios, afastem-se da vaidade. Cultivem a humildade, suportando com resignação as chagas do preconceito e da incompreensão. Tá? Então, é muito importante essa questão da humildade, buscar sempre essa humildade na questão da mediunidade. Tá? Porque essa humildade, ela nos possibilita o quê? Novas portas, né? A busca de conhecimento constante é muito importante, tá? Então, essa mediunidade ela precisa ter um direcionamento com muita humildade, seguindo a Jesus, que é mais importante, tá? Então, dá um direcionamento para essa questão da mediunidade e dá continuidade aos nossos trabalhos, porque o egoísmo, enfim, o orgulho e a vaidade podem nos levar a caminhos bem difíceis nessa questão da mediunidade. Tanto que não há elogios, enfim, nós não ficamos elogiando aqueles no trabalho. Pelo contrário, apenas encorajar para que possam continuar adiante. Mas elogiar, enfim, não, esse é um caminho muito difícil, tá? E na nossa condição espiritual ainda, de resgate dos débitos que nós temos ali, né, dos trabalhos necessários, então, tomar muito cuidado com essa questão, porque a mediunidade ela tem que ter um amparo da espiritualidade, tá? Então, o médium, ele é um medianeiro, ou seja, ele faz apenas uma parte do trabalho ao todo, tá? Tem a questão da espiritualidade que potencializa e trabalha essa mediunidade para que o espírito possa ser trazido, acolhido, amparado num local sério e se comunicar para que ele possa receber o auxílio, tá? É muito importante. Então nós somos apenas uma parte de todo o trabalho que é realizado e devemos ser muito gratos, né, por essa oportunidade que temos, tá? Então tomar muito cuidado com os elogios, tá? Porque isso pode nos levar à vaidade, tá? E é uma linha muito tênue e buscar sempre a humildade. A humildade vai nos colocar em posição de novas buscas e novos conhecimentos. Espelhados no Mestre, aceitemos o compromisso, testemunhemos o amor, renunciemos a nós mesmos, peguemos a nossa cruz e sigamos o Cristo. Sempre o exemplo de Jesus. Essas palavras tocaram o nosso coração, convocando-nos à tarefa com sincera emoção. O expositor do progresso, com que desconhecendo a própria superioridade, desceu da tribuna e se confraternizou conosco, respondendo a pequenas dúvidas sobre a mediunidade. Então, interessante. Reencarnados? Pergunta um dos que estavam assistindo essa palestra, se preparando para poder reencarnar, né? Reencarnados, como saberemos o momento de colocar em prática as nossas potencialidades espirituais? Então, qual o momento certo de iniciar os trabalhos? Espíritos amigos comprometidos com o desejo de servir os acompanharão e no momento oportuno os convidarão ao trabalho. O próprio desabrochar das faculdades lhes dará o sinal, tá? Então, o médium, ele é uma pessoa muito sensível, tá? A questão de captar tudo o que está acontecendo, as energias, as vibrações. Então, por isso que às vezes pode sentir aquela sensação de alívio, algo tranquilizante, uma energia boa, ou ele pode sentir algo angustiante, algo que faça mal, possa ter muitas dores de cabeça, dor no corpo, enfim. É por causa dessa captação e dessa facilidade, tá? Então o médium pode ter muito isso. Isso pode ser algum dos sinais, tá? Para que possa receber ajuda, para que possa buscar ajuda, tá? Então a própria mediunidade, ela vai dando ali os sinais necessários, né, para que a pessoa ali, o próprio médium, a própria pessoa possa pensar, poxa, tem alguma coisa que está acontecendo que está diferente. Então é um desabrochar, tá, da percepção dela para que ela possa realmente buscar uma ajuda, ok? E com certeza aos desencarnados também que estão auxiliando, amparando e protegendo para que no momento certo tudo ocorra, tá? Então
O corpo ali ele vai sentindo essas vibrações que são exteriorizadas do espírito, da aproximação desses espíritos, e essa captação é bem maior. Tá? Como poderemos distinguir na reunião mediúnica o que provém do nosso próprio pensamento do que procede dos espíritos comunicantes? O medianeiro tem os livros da codificação como ponto de referência, além do bom senso e da sinceridade. O médium precisa se autoconhecer, saber dos seus pensamentos usuais, do seu corpo físico, para analisar com segurança as ondas mentais e as sensações que dele se aproximam, no momento de intermediar os espíritos. Se é invadido por pensamentos e sentimentos que não lhe são habituais, então isso é muito importante, vou até repetir. Se é invadido por pensamentos e sentimentos que não lhe são habituais, é provável que aquele envolvimento proceda de uma outra individualidade. Então, que nem ele fala. Como detectar essas situações? Como o médium pode proceder? Então, é se autoconhecer, saber quem somos, os pensamentos que temos, como estamos, tá? E aí, se somos invadidos, né? Se temos um pensamento alegre, acordamos bem, durante o nosso dia. E aí, de repente, começam a vir ali pensamentos totalmente diferentes, contrários, que não foram provocados, mas que são totalmente diferentes daqueles que nós temos, que nós estamos tendo. Então, isso aí é um sinal de alerta, né? Porque pode ser uma captação de um outro espírito, de um outro pensamento, uma outra linha, tá? Então, se durante a sessão ele pode perceber, o médium, pela sua facilidade, né, em percepções, ele pode perceber um pensamento diferente, uma linha de raciocínio diferente daquela habitual na qual ele estava tendo. Então, se durante o trabalho ele está ali concentrado e ele está bem tranquilo, e de repente ele começa a ter uma palpitação diferente, ou um pensamento muito angustiante, sentir alguma sensação, algum calafrio, um calor intenso, então isso aí é um sinal de uma aproximação de um espírito, tá? E é necessário ali o trabalho para que possa desabrochar, ou seja, ele possa exteriorizar tudo aquilo que ele venha sentindo, tá? Se for uma mediunidade de psicofonia ou não, tá? Então, antes de mais nada, o mais importante nos trabalhos é confiar naquilo que está sendo feito pela espiritualidade, tá? Num ambiente que está sendo preparado, todos os espíritos que são trazidos, eles são trazidos pela espiritualidade que está preparando tudo para que ocorra de uma forma, né, harmoniosa para todos. Então é confiar no trabalho que está sendo feito, confiar na oportunidade que está sendo dada ao médium e trabalhar da melhor maneira possível, se preparar, estudar, com muita humildade, que nem está sendo falada, tá? Mas isso é muito importante, esse preparo e essa confiança que a gente tem, tá? Mas está atento aqui na questão da pergunta do animismo, enfim, como é que eu posso saber se é meu ou não o pensamento? É como quando somos invadidos por um pensamento totalmente daquele habitual que nós temos, tá? Se for fora do ambiente, isso é muito importante também, pessoal, gostaria de falar, tá? Se for um pensamento que você está tendo, essa sensação estranha, fora do ambiente seguro, fora do local de trabalho, é não exteriorizar isso, tá? É procurar se desligar disso tudo, porque tem que estar no local certo, no local para ser amparado, para que o trabalho ocorra de uma forma mais tranquila e harmoniosa, tá? Tem que ter a proteção da espiritualidade desses amigos espirituais para que ocorram esses fenômenos. Então, fora desse local, não devemos exteriorizar, tá? Devemos nos desligar dessa situação. Quando possível, fazer uma prece, enfim, de olhos abertos, mudar essa sintonia, buscar ouvir uma música, enfim, uma outra leitura, uma conversa, desligar dessas sensações, porque não é o momento certo de ocorrer e não deve, tá? Porque isso aí pode levar a um desequilíbrio muito grande, tá? E é muito perigoso. Então, a mediunidade ela tem que ser direcionada para o local certo. Fora de uma casa que nem a nossa, que nós frequentamos, tá? Nós não devemos exteriorizar esses fenômenos mediúnicos. Ao contrário, tá? Nós devemos nos desligar dessa sintonia, tá? Quando fizermos o evangelho no lar, enfim, não ter as comunicações, tá? Não ter nenhum fenômeno mediúnico, nenhum ato mediúnico, ok? Tá? Então temos que tomar muito cuidado.
nessa questão. Vamos lá, mais um pouco. Espero que esteja tudo bem aí. Vamos em frente. É certo que o médium vai tendo maior facilidade de intercambiar à medida que se exercita com paciência e perseverança. Treinar e educar as faculdades mediúnicas não é coisa que se faça do dia para a noite. Demanda assiduidade, e determinação, tá? Então, a vivência mediúnica, os trabalhos, enfim, o dia a dia, então isso é muito importante porque vai facilitando, né, esse trabalho. Bom, tudo bem? Vamos lá? Fala-nos, amigo. Disse alguém mais afoito como poderemos nos ver livres da tentação de comercializar a nossa mediunidade. De graça recebestes e de graça dai. É a recomendação de Jesus. Os bons espíritos só se aproximam e só se coadunam com o amor, a verdade e a sinceridade. Então, na verdade, a mediunidade ela é um empréstimo que Deus nos concede para que possamos aprender e nos melhorar. Tá? Então ela não nos possui, é um empréstimo. Então como que nós vamos comercializar algo que não é nosso? Tá? Então é muito atento. E a sintonia que nós mantemos com esses amigos espirituais é muito importante. Tá? Então é todo um cuidado para a gente não pensar em querer comercializar, enfim. O equilíbrio que temos para falar algumas coisas para as pessoas também, tá? Então devemos nos atentar a tudo isso, porque muitas coisas que vamos falar, primeiro que não temos a certeza se é realmente aquele, porque nós estamos todos direcionados e conduzidos pelo livre-arbítrio. Cada um tem um livre-arbítrio de poder mudar aquilo que está programado para ser, tá? E outra é o desequilíbrio que nós podemos causar às pessoas por aquilo que nós falamos. Então é muito importante a gente se atentar a tudo isso, tá? O mais importante é fazer prece, pedir pelas pessoas, mas tomar cuidado com isso e principalmente em querer comercializar algo que não é nosso, tá? Orienta-nos sobre o melindre na mediunidade, pediu outro ansioso. A entidade iluminada nos endereçou um olhar reflexivo e esclareceu. A criatura humana precisa carregar consigo o dever de sublimar os sentimentos inferiores. O melindre, filho do orgulho na tarefa mediúnica, como em qualquer outra realização, precisa ser evitado. Não devemos ter a pretensão de sermos grandes criaturas e produzir grandes fenômenos. Precisamos nos esforçar para sermos o menor e o servidor de todos. Fazendo assim, estaremos livres do melindre. Tá? Então, muito cuidado que nos melindrarmos. Eu gostaria de receber mensagem de espíritos ilustres, enfim, Dr. Bezerra e tantos outros irmãos que nos amparam e nos socorrem. Mas, olhando assim, acabamos de deixar aquilo que é mais importante para o nosso caminho. Tá? O que é mais importante para mim nesse momento? É socorrer aquele irmão necessitado, que precisa, que está ali do meu lado, que através da mediunidade eu possa desenvolver um trabalho em favor do próximo, que eu possa me aproximar desses irmãos queridos, ou eu posso querer receber uma mensagem que não iria, né, surtir o mesmo efeito. Tá? Então o importante é humildade sempre, como já foi falado, e fazer aquilo que está ao nosso alcance. E nos lembrarmos que aquilo que Deus pôs no nosso caminho é que nós estamos realmente precisando, tá? Realmente necessário para a nossa evolução e as nossas melhorias e o nosso aprendizado. Tá? Porque quando nós servimos ao nosso próximo, quando nós podemos tomar uma atitude que vai, né, auxiliar aquele irmão mais necessitado, seja ele encarnado e desencarnado, não vai só em auxílio desse irmão, mas para nós mesmos. Quantos ensinamentos nós tiramos de tudo isso, né? Quantas oportunidades nós temos de poder aprender. E esse aprendizado que nós tiramos dessas situações, isso vai estar conosco sempre, tá? Jamais há de se perder, tá? Então, fazer porque temos a oportunidade e fazer aquilo que está em nosso alcance, que Deus nos concedeu. Isso é o mais importante, tá? Então, aproveitando aqui os minutos, uma voz preocupada lembrou: que acontecerá se no planeta, envolvidos com os problemas e os deveres do mundo, recusarmos a tarefa mediúnica? O pai disse ao benfeitor:
respeitam o nosso livre-arbítrio. Dessa forma, o médium poderá recusar o trabalho no campo mediúnico, mas não se livrará da sensibilidade mediúnica. Deixando de adquirir confiança em Deus e sem o conhecimento dos mecanismos da mediunidade, que são adquiridos com o estudo do Espiritismo, poderá se ver vítima fácil dos espíritos desequilibrados, sofredores e até perversos, uma vez que a sua própria constituição física, que permite a expansão perispiritual, ocasionando desculpem todos, ocasionando uma sensibilidade natural. O médium consciente aceita a tarefa com amor e dedicação. Aquele que recusar o trabalho mediúnico perderá a oportunidade de progresso e terá a natural dificuldade de desbravar a selva das próprias imperfeições sem usar o mecanismo concedido a Deus. E no final da jornada física, na pátria espiritual, no balanço da própria consciência diante da realidade, certamente lamentará ter deixado a enxada enferrujada e o campo sem cultivo. As mãos vazias lhe identificarão a condição de espírito que faliu na caminhada, tendo que se programar para mais uma vez recomeçar. Tá? Então, nada vai ser imposto. Tudo é dado como oportunidade. Tá? Oportunidade de poder desenvolver o trabalho de aprendizado em nosso auxílio, em auxílio do nosso próximo, tá? E poder estar junto desses irmãos e poder ter essas oportunidades abençoadas, tá? De poder servir, de poder praticar a caridade, pois o amor é o que nos impulsiona, o amor que nos condiciona às melhorias, o amor que é tão necessário. Esse é o combustível necessário para a nossa caminhada, é o amor. E nós sentiremos realmente esse amor quando estivermos em contato com os nossos irmãos, quando estivermos ali no trabalho abençoado, tá? É isso que vai realmente trazer aquela sensação íntima de dever cumprido. É quando sentimos esse amor dentro de nós, ao nosso redor, temos a oportunidade de poder espalhar esse amor. Isso é o mais importante. E com certeza a mediunidade, ela é ferramenta valiosa para que possamos aprender sobre o amor. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Esses são apenas alguns pontos, tá? Mas vamos seguir em frente. Todos nós, unidos, em busca de aprendizados, oportunidades que são tão necessárias em nossas vidas. Então, vamos nos despedir com uma prece, que possamos agradecer a Deus por momentos como esse que tivemos, onde juntos aprendemos, uns com os outros. Com certeza o trabalho é um local de muito aprendizado. Pedir a proteção para que tenhamos força e coragem para seguir adiante, e por esse planeta querido que nos ampara e nos acolhe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigado e boa noite a todos.